Olá a todos, eu sou Miguel e obrigado por você estar aqui. Lembrando que a intenção do canal é fazer você refletir, é fazer você meditar sobre o assunto, ok? Não quero que você venha entender do jeito, da forma que eu entendo. Tema: daqui por diante. Este tema é um tema que traz o entendimento, é um tema que vai te fazer refletir sobre a evolução, a transformação do seu entendimento, ok? Vamos lá. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais. Quem falou isso foi Paulo, o apóstolo Paulo. Quando Paulo fala, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais. Veja que aqui Paulo estava falando, dialogando com pessoas daquela época dele, antes da cruz. Paulo estava falando que daquele momento adiante, ninguém julgasse as pessoas perante o Eterno segundo a carne, e procurassem a entender a justiça feita por Cristo. Veja o que o próprio Jesus falou: vigiem e orem, para que não caiam e entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito nunca foi fraco. Veja bem, o espírito nunca foi fraco, O espírito é sua natureza, é sua identidade original. Você é filho de Deus no Espírito, ok? Então, o Espírito nunca foi fraco e a carne nunca foi forte. Observe que a tentação não vem do Espírito, e sim da carne. Veja, não useis da liberdade para dar lugar à carne. Tudo que há no mundo, há desejo da carne, há desejo dos olhos e a soberba, ostentação da vida. Na verdade, não é da vida, é uma soberba e uma ostentação dos bens, das coisas que as pessoas têm, que fica ostentando. Então isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Ou seja, das coisas que há no mundo, Porque a carne deseja as coisas que há no mundo. Isto mostra que você sempre vai ver a fraqueza da sua carne e das pessoas também. Por isto o Eterno falou para Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza da sua carne. E Paulo falou assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então você veja que esse espírito aqui é entendimento. Aí fica desse jeito. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda o quê? Entendimento de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando o vosso entendimento para entender a sua perfeição. E tudo isto começou com Paulo, quando ele recebeu o que? O Espírito ou o entendimento? O entendimento. Quando Paulo recebeu o entendimento de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo, o ressuscitado. E logo Paulo deixou de lado o aprendizado que aprendeu
com Gamaliel sobre a lei. Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido por anunciar a justiça de Cristo. Paulo, anunciando o evangelho para aqueles irmãos, e falou: o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que pecado era esse que tinha domínio sobre eles? Veja, assim por um só homem, Adão, entrou o pecado, não os, mas o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte. Essa morte aqui é separação. E o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a separação. Por que separação? Porque houve o quê? Reconciliação. Não é verdade? Houve reconciliação porque houve o quê? Uma separação. Essa morte é separação. Aí fica assim, assim também a separação passou a todos os homens. Por isso que todos estão separados. Né? Aí depois viria o quê? A reconciliação feita por Cristo. Ok? Antes da lei já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. A morte, né, que é a separação reinou desde Adão até Moisés. Quando fala Moisés, é até a cruz, né? Porque foi na cruz que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Ok? Então, quando fala desde Adão até Moisés, é desde Adão até a cruz. Paulo também falou: pela lei vem o conhecimento do pecado. Infelizmente, as religiões insistem em levar o conhecimento da lei ao religioso. Por isso que eles se veem debaixo de condenação. Daqui por diante, procure esquecer este pecado, pois Jesus já o tirou do mundo. Assim João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que desta mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Agora pergunto: como você pode amar uma prostituta, um morador de rua, aquela pessoa que te ofende, que te faz mal, um bandido, etc, etc? Como você pode amar uma pessoa nessas condições? Ou isto só vai acontecer quando você entender o amor do Eterno e conhecer essas pessoas segundo o Espírito, porque é no Espírito que está o amor do Pai. Por isto que Paulo falou: daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Neste corpo de carne, todos somos falhos, fracos e imperfeitos. Conheça a sua natureza original, que é o Espírito. Você é filho do Eterno segundo o Espírito, não segundo a carne. Veja, visto como os filhos participam de carne e sangue. Veja bem, visto como os filhos participam. Então você é filho de Deus, não é segundo a carne, não é segundo esse corpo, essa matéria carnal, mas segundo o Espírito. Então você observa que os filhos vieram participar do quê? Dessa matéria de carne e de sangue. Também ele quem? Jesus participou das mesmas coisas, carne e sangue. Observe que somos filhos de Deus no Espírito. Assim Jó falou: formaste o meu corpo de ossos e nervos.
e o cobriste com carne e pele. Aqui, Paulo estava falando sobre o zelo. E Paulo falou assim: sou testemunha que vocês têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Pois não conheceram a justiça que veio de Deus e buscam a sua própria justiça, e não se sujeitaram à justiça de Deus. Você que é um simpatizante, né, que gosta de ler a Bíblia, você está entendendo o que eu estou falando. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje que até têm zelo, né, por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Não é verdade? É um zelo sem entendimento. Por quê? Se você conhecer a justiça que veio de Deus, você fala: não, esse meu zelo não tem necessidade de eu fazer isso, de eu querer fazer isso, porque a justiça de Deus é suficiente, foi suficiente. Então, abençoados, daqui por diante, busquem a justiça que já veio por Deus. O Evangelho revela a justiça de Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja bem, eis que tudo se fez novo em Cristo. O que é estar em Cristo? É uma pergunta. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é estar nesta nova aliança e dentro do amor do Pai. Só isto, Miguel? Sim, claro. Basta você conhecer a justiça de Deus que você vai entender essa perfeição. Que nós, espíritos, filhos espíritos, viemos participar de carne e sangue para cumprir um propósito do eterno. Mas qual, Miguel? Você sabe? Não. Nem eu sei, nem você sabe, nem ninguém sabe qual o propósito dele. Uma outra pergunta: e quem está em Cristo? O espírito do homem, agora depois da cruz, é um espírito com Cristo. O amor do Pai é a perfeição. Lembre-se, daqui por diante, a ninguém conheça ou julgue segundo a conduta e comportamento carnal, e queira julgar diante de Deus. Não faça isso. Se você fazia, não faça mais isso, porque você fazendo isso, você está conhecendo a pessoa segundo a carne e passa a condenar, julgar a pessoa segundo a carne por não entender que nós somos filhos de Deus segundo o Espírito, ou no Espírito. Reconheça e fale: quando olho para mim, não vejo salvação, mas quando olho para a cruz, vejo que Cristo me salvou. Pense nisto, para um pouco, reflita, porque o objetivo, a intenção do canal é te fazer refletir, é te fazer meditar sobre o assunto, ok? Obrigado por estar aqui e até a próxima mensagem aberta.